Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: você precisa receber Jesus. Essa expressão é bastante comum entre os cristãos. Mas o que será que ela significa? A própria Bíblia usa essa linguagem. João 1, 12, 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Portanto, receber Jesus significa crer, confiar e reconhecê-lo como aquele que Deus enviou para nos salvar. Isso envolve muito mais do que simplesmente acreditar que Jesus existiu. Nós já vimos no vídeo anterior dessa série por que precisamos de Jesus. Se você ainda não viu esse vídeo aí, corre e assiste lá. Agora nós precisamos entender o que significa realmente crer em Jesus. Crer nele não é apenas acreditar que algumas informações sobre ele são verdadeiras. Imagine uma pessoa que diz: eu sei que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ela pode conhecer essa informação sem confiar pessoalmente em Cristo. A fé salvadora envolve confiança. É reconhecer que eu não posso salvar a mim mesmo e confiar em Jesus como meu Salvador e Senhor. É por isso que João aproxima as duas expressões, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Receber Jesus, nesse contexto, é recebê-lo como ele realmente é. Não estamos apenas acrescentando Jesus à vida que já temos para receber ajuda, proteção ou bênção. Estamos confiando naquele que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. E o próximo passo é o arrependimento. Jesus anunciou: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento e fé caminham juntos. Arrepender-se é reconhecer o pecado e voltar-se para Deus. Existe tristeza pelo pecado, mas arrependimento não é simplesmente sentir culpa ou remorso. Uma pessoa pode se sentir muito mal pelo que fez e continuar seguindo na mesma direção. No arrependimento existe uma mudança de direção. Começamos a enxergar nosso pecado de outra maneira porque começamos a enxergar Deus de outra maneira. Isso não significa que o novo cristão nunca mais pecará. Ele ainda terá lutas, quedas e pecados que precisará confessar e abandonar. A diferença é que agora ele não quer mais fazer do pecado o seu modo normal de vida. Existe um desejo novo de seguir a Cristo. Por isso, quando a Bíblia anuncia o Evangelho, encontramos os dois chamados: arrependa-se e creia. Mas talvez você se pergunta, o que Deus faz quando uma pessoa crê em Cristo? A Bíblia usa algumas palavras para explicar diferentes aspectos da salvação. No começo, elas podem parecer difíceis, então vamos entendê-las de maneira simples. Regeneração significa receber uma nova vida espiritual. Jesus chama isso de nascer de novo, lá em João 3. Deus transforma nosso coração e nos dá uma nova vida. Aqui no canal tem um vídeo completo explicando o que significa nascer de novo. Justificação significa que Deus declara justo aquele que está unido a Cristo pela fé. Nossa culpa não é ignorada. Cristo levou sobre si a condenação que merecíamos. E a sua justiça é a base da nossa aceitação diante de Deus. Por isso, Paulo escreve: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A adoção significa que Deus nos recebe em sua família. João 1,12 diz que aqueles que creem em Cristo recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. E a santificação é o processo pelo qual Deus vai transformando nossa vida. Depois de sermos alcançados por Cristo, começamos a aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação continua durante toda a vida cristã. Essas palavras explicam aspectos diferentes daquilo que Deus faz na salvação. Você não precisa decorar todas elas agora. O importante é começar a entender que ser salvo significa muito mais do que ir para o céu quando morrer. Deus perdoa a nossa culpa, nos reconcilia consigo, nos recebe como filhos e começa a transformar nossa vida.
Outra dúvida que talvez você tenha é: se eu fui salvo, a minha vida muda? Sim, mas aqui precisamos tomar cuidado. A mudança de vida não compra a salvação. Nós não obedecemos para convencer a Deus a nos salvar, hein? A obediência começa a aparecer porque Deus já está agindo em nós. Uma pessoa que começou a seguir Jesus ainda terá muito a aprender. Algumas mudanças podem acontecer rapidamente, outras podem levar bastante tempo. O crescimento cristão é um processo. Porém, alguma coisa mudou na direção da vida. A pessoa começa a enxergar o pecado de outra forma. Surge o desejo de conhecer a Deus, aprender sua palavra, obedecer a Cristo, abandonar o pecado e amar as outras pessoas. João escreve: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso não significa viver sem cometer nenhum pecado, até porque isso seria impossível, mas significa que agora existe uma nova direção. Quando pecamos, não precisamos esconder o pecado nem fingir que nada aconteceu. Podemos confessá-lo, pedir perdão e continuar aprendendo a obedecer a Deus. Muita gente diz que todos os caminhos levam até Deus. Mas será que existe outro caminho para a salvação? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, o cristianismo coloca Jesus no centro da salvação. Não somos salvos porque frequentamos uma igreja, fomos batizados, crescemos em uma família cristã, fazemos boas obras ou conseguimos nos tornar pessoas suficientemente boas. Somos salvos por causa de Cristo. Receber Jesus significa crer, confiar e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Junto com essa fé, existe o arrependimento, porque confiar em Cristo também significa deixar de seguir nossa própria direção para começar a segui-lo. E até aqui nós precisamos lembrar da graça. Deus não encontrou pessoas boas e resolveu recompensá-las. Ele veio ao encontro de pecadores que precisavam ser salvos. Se você está começando a sua caminhada cristã, guarde no seu coração essas verdades. Primeiro, todos nós somos pecadores e precisamos de salvação. Jesus morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Deus nos chama ao arrependimento e à fé em Jesus. Receber Jesus significa crer nele e confiar nele como Salvador e Senhor. A salvação é pela graça de Deus, não uma recompensa pelas nossas boas obras. Quem está em Cristo recebe uma nova vida e é recebido na família de Deus. E por último, essa nova vida começa a produzir mudanças, mas o crescimento acontece ao longo de toda a caminhada cristã. E eu quero terminar te deixando uma reflexão. Quando você diz que crê em Jesus, sua confiança está apenas no que você sabe sobre ele ou em Jesus como aquele que pode realmente te reconciliar com Deus? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém. Deus te abençoe e até a próxima!